Olá, estudantes. Como a gente já havia combinado, né, aqui está a nossa aula de introdução à filosofia medieval ou filosofia cristã, como propõe o texto. Então, são dois materiais que nós vamos utilizar para introduzir esse conteúdo, trabalhar esse conteúdo. Um material é esse texto, que trata da filosofia cristã, que é a base da filosofia medieval, e como eu já falei para vocês, esse texto é uma síntese que nós fizemos a partir do capítulo 5 do livro do Gilberto Cotrim, Fundamentos da Filosofia, História e Grandes Temas. Então, essas ideias aqui é desse autor. Nós apenas fizemos uma síntese. Então, nesse texto, nós fazemos uma introdução rápida, principalmente falando dessa ideia de fé e razão, que é a ideia que vai circundar toda a história da filosofia medieval, né? Então a gente já traz aí fé e razão, conflitos e conciliações na história do pensamento medieval, e aí a gente fala um pouco sobre isso, e aí traz duas correntes de pensamentos que vão se desenvolver nesse período, que nós vamos falar mais à frente, que é a patrística, né, a ideia do pensamento a partir dos padres, e a escolástica, que é o pensamento dos padres numa perspectiva mais aberta na escola, na universidade. Então, a gente fala um pouquinho da patrística, um pouquinho da escolástica, o que é cada uma, e nesse contexto trazendo dois grandes pensadores, que é Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Ambos são filósofos cristãos, que se baseia, né, no cristianismo, mas mesmo assim são filósofos. E por último, Guilherme de Ockham, que é um pensador também dessa época que vai colocar em xeque o poder da Igreja Católica, né, e tem uma grande contribuição nesse período. É, isso. Então, esse é um material que vai estar disponível, e o outro é o conteúdo propriamente dito que eu vou discorrer agora de forma rápida, porque a gente vai ter oportunidade de aprofundar em sala, tá? Então, filosofia medieval ou filosofia cristã, né? Tem um link aqui de um vídeo do YouTube, a gente pode ver ele. Posso disponibilizar para vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse material é fazer uma caracterização da filosofia medieval, ou seja, dizer um pouco como é, né, o que é, como é. E depois a gente trabalha as duas correntes, patrística e escolástica, tá? O texto traz essas informações também, bem detalhada. Veja, é, a caracterização da filosofia medieval, a filosofia medieval é um período histórico grande da história, que vai do final do helenismo, lá da filosofia antiga, lembra do helenismo, que é aí entre o século IV ou cinco, por aí assim, até o Renascimento, que é uma ideia que a gente vai recuperar mais para frente. O Renascimento, ou seja, no final do século XV ou XVI, que é quando essas ideias elas vão renascer, as ideias do pensamento antigo, tá? Mas falaremos sobre isso depois. Então, é um pouco nesse período da história da humanidade que vai se desenvolver a filosofia medieval. A filosofia medieval, ela tem uma imagem negativa, né, que vai ser compreendida exatamente por essa transição. A filosofia medieval está entre a filosofia antiga e a filosofia moderna. Então, na filosofia antiga, como nós já vimos, teve todos aqueles pensadores, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois veio os pensadores sobre a felicidade, que é no período o helenismo, ali em busca da, da, da felicidade interior, e isso faz exatamente o ser humano se aproximar, né, de um modo de pensar, de uma religião, da cultura judaica, né? Vamos ver aqui. Então, essa imagem negativa vai passar, né, por a ideia, aí, pelo período da Idade Média, exatamente porque ela tem esse período de transição entre os clássicos e os novos tempos.
que vai depois ressurgir aí mais para frente. Bom, a fase final já da filosofia medieval, ela vai aí entre o século XI e o século XV, que equivale ao desenvolvimento de uma corrente de pensamento chamada escolástica e a criação das universidades como escola, né? Bom, ainda sobre as origens da filosofia cristã. A gente pode caracterizar ou dizer que a filosofia cristã, ela vai surgir, né? A religião cristã, ela é originária do judaísmo. O cristianismo nasce do judaísmo e surge e se desenvolve no contexto do helenismo. A gente já viu, foi no helenismo que Cristo nasceu, ali a ideia do greco-romano, quando Roma estava, né, tinha consolidado os seus impérios. Então, a religião cristã nasce de uma religião mais antiga, que é o judaísmo, nesse período do helenismo. A cultura ocidental, ou seja, a nossa cultura, da qual nós somos herdeiros, né, até hoje, é a síntese, é esse jeito de pensar entre a filosofia antiga, desde o judaísmo e o próprio cristianismo. Ou seja, o nosso jeito de pensar é essa mistura do judaísmo como uma religião antiga, do cristianismo, mas também da cultura grega. Como justificar essa relação? Bem, o helenismo, aquele momento ali da filosofia antiga, ele permitiu a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega, que tornará possível mais tarde o surgimento de uma filosofia cristã, né? Sim, o helenismo vai aproximar a filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, da filosofia cristã. Como assim, professor? A filosofia cristã, ela não nega, ela não desconsidera a filosofia antiga, grega, de um certo modo, sim, mas a filosofia medieval cristã, ela vai se valer de alguns pensamentos da antiguidade, até porque não dá para viver sem esses pensamentos, né? Em Alexandria, essas culturas convivem e se integram e se falam várias línguas, ou seja, é possível, né, coexistir. Nessa época, encontra-se uma aproximação entre a cosmologia de Platão, ou seja, o pensamento de Platão, e a ideia da criação do mundo. Veja, filosofia antiga e filosofia medieval juntas aí de alguma forma. Mas bem, inicialmente o cristianismo não tinha muita diferença do judaísmo e era visto como uma seita eh, dentro, uma seita reformista de dentro do judaísmo. Então, inicialmente, o cristianismo não se distinguia claramente do judaísmo, porque nasce dali, e era visto como uma seita reformando, né, a cultura judaica, né? São Paulo defende a concepção de uma religião universal, esta é, uma diferença básica entre o judaísmo e as demais religiões. Então, ele vai ajudar nessa distinção aí. Podemos dizer que a cultura de língua grega hegemônica, esse jeito de pensar grego, permitiu a concepção de uma religião universal e que, correspondente no, corresponde no plano espiritual e religioso à concepção de império no plano político e militar. Ou seja, a igreja, esse jeito de pensar, né, dominante da Grécia, vai se juntar aí com a questão política e militar. Então, a gente tem aí a junção da igreja, né, do pensamento religioso com um plano político e militar. Isso não vai dar certo, né? Mas, bem, mais tarde consolidou-se com o imperador Constantino, que, batizado em 337, Constantino, quando é batizado no cristianismo, quando ele se converte, entre aspas, bem grande, ele estabelece, Constantino era um imperador, né? Ele estabelece que o cristianismo é a religião oficial. E qualquer outra religião não era aceita do ponto de vista do poder político. Então, Constantino
não queria Deus, não queria Cristo, ele queria utilizar isso, né, para fazer essa junção aí, utilizar do poder religioso para poder dominar politicamente e militarmente, ideologicamente, tá? Então, essa ideia. Entretanto, não havia ainda uma unidade dentro do cristianismo. Tinha muita é, é, tinha divergência, né? Tinha divergência, mas a filosofia grega vai ajudar bastante nesse processo de unificação da doutrina. Por quê? Porque os primeiros representantes é, da da filosofia medieval, né, vão se basear na escola neoplatônica, ou seja, nova ideia de Platão, né, neoplatônica cristã de Alexandria. Alexandria tinha uma escola que tinha fundamentos em Platão, então a igreja vai se fundamentar de alguma forma nesses pensamentos. E aí, uma questão que acompanhará todo o pensamento medieval é o foco permanente de tensão que ficou conhecido na história, que é o conflito entre fé e razão. Toda a história da filosofia medieval está baseada entre a fé e a razão. Por isso, vão exatamente buscar elementos da igreja, ou melhor, da filosofia antiga, para justificar o jeito da igreja desenvolver seu pensamento. Veja, os concílios, os concílios são as grandes reuniões, os conselhos, né, aquelas assembleias, aquelas reuniões grandes, os tratados. Os concílios fixaram a doutrina considerada legítima e condenaram os que não aceitavam esses dogmas, expulsando-os da igreja. A igreja católica começou ali meio desordenada, não tinha, até que fizeram os concílios onde eles estabelecem a doutrina, os dogmas, o que pode e o que não pode. E quem não aceitasse os dogmas da igreja, os padrões da igreja, a doutrina da igreja, era expulso. Podemos dizer que a filosofia grega é incorporada de maneira definitiva à tradição cristã. Então, traz-se da filosofia grega algumas questões importantes para se juntar à filosofia cristã, só aquilo que interessava. O que não interessava era considerado herege, porque partia do pensamento sobre o ser humano e não sobre Deus. Veja, a filosofia medieval utilizou da lógica e da retórica para argumentar, né, para defender os seus dogmas. A metafísica de Platão, de Aristóteles, vão fornecer conceitos importantes, como substância e essência, para a Igreja Católica, no seu processo de dominação, convencer as pessoas, desenvolver o seu pensamento, né? Então, esse é o contexto geral da filosofia medieval, né? Então, ela se estrutura dessa forma. Aí agora a gente tem as duas formas de pensamento que vão se desenvolver, que uma é a patrística, patrística porque vem de patres, né? Os primeiros padres que organizaram o pensamento da igreja, que evangelizaram, né, que impuseram um jeito de pensar e que defenderam também a igreja, né, dos ataques dos pensadores que não comungavam. Então, a filosofia patrística vai do século I, onde nasce Cristo, até o século VII. A filosofia patrística inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João, esses ensinamentos. Foi a obra, foi obra não só desses dois, claro, teve outros padres importantes, como os primeiros dirigentes espirituais e políticos do cristianismo, né? Veja aí, político e cristão juntos. Tem como tarefa religiosa, no primeiro momento, a igreja vai ter como tarefa religiosa a evangelização, a divulgação, a disseminação dessas doutrinas que foram traçadas, que foram pensadas nos concílios. Então, tem como tarefa religiosa a evangelização, levar o evangelho, esse conhecimento, essas doutrinas para o mundo.
e, ao mesmo tempo, a defesa da religião católica, do cristianismo, defender dos ataques teóricos e morais daqueles pensadores que ainda se baseavam no pensamento antigo dos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, porque a igreja considerou um pensamento herege, né, porque não provinha de Deus, provém do próprio homem. Então, a igreja se preparou para esses ataques que poderia sofrer, como de fato sofreu. Tá? A patrística foi muito, muito importante, porque é ela que vai introduzir algumas ideias, né, sobre Cristo, sobre a igreja, ideias que a gente carrega ainda hoje. Mas antes da patrística, antes desse momento histórico, não se ouvia falar de alguma dessas coisas. Tá? Mas a patrística introduziu, por exemplo, a ideia de criação do mundo, a partir do nada, Adão e Eva no paraíso. Essa ideia foi a patrística quem disseminou. Pecado original do homem, ou seja, o pecado origina primeiro, pecou, Adão, Eva comeu fruto por. Então, essa ideia do pecado original é uma ideia também que a igreja criou, né, desde os primeiros padres. Como também Deus como Trindade una. Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Essa ideia também não se tinha muito clara antes dos primeiros pensadores cristãos, que vão ser exatamente os pensadores da patrística. A outra ideia é a encarnação e morte de Deus, que Deus se transformou em homem, foi Jesus, né, veio carne e aqui viveu entre nós e foi morto. Então, essa ideia da encarnação e morte de Deus foi dita foi disseminada, foi evangelizada pela patrística, foi introduzida pela patrística. Uma outra ideia também foi o juízo final ou fim dos tempos. Essa ideia de que haverá um juízo final e que todos serão julgados e que todos algum dia prestarão conta dos seus atos. Quem se comportou vai para o céu, quem não se comportou vai para o inferno, né? Se comportou bem. Então, essa ideia de que toda a nossa vida vai passar numa tela e que todo mundo vai ver, esse negócio que chega a ser, né, assim, assustador, é uma ideia introduzida pela patrística, né? Como também a ideia da ressurreição dos mortos, que em algum momento vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar e vão para o juízo final. Então, essas ideias que a gente aprendeu são ideias introduzidas pela patrística. Nem sempre a gente acreditou nisso. Quando a patrística, os pensadores disseram isso, eles também sofreram críticas, eles tiveram que responder algumas coisas. Porque, por exemplo, eles foram questionados sobre como o mal pode existir no mundo, já que foi Deus que criou o mundo e Deus é pura perfeição e bondade. Hein? Como é que tem maldade no mundo, se foi Deus que criou e Deus é pura perfeição e bondade? Aí, Santo Tomás de Aquino e Santo Boécio desenvolveram a ideia do homem interior, isto é, da consciência moral e do livre-arbítrio da vontade. Ou seja, é, pelo qual o homem, por ser dotado de liberdade para escolher entre o bem e o mal, é o responsável pela existência do mal no mundo. Então, Santo Agostinho e Santo Boécio vão dizer: não, peraí, não foi Deus que criou o mal. Deus deu livre-arbítrio para o homem e ele pode tanto fazer o bem como o mal. Então, a culpa do mal existir no mundo não é de Deus, é do homem, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, que é uma consciência interior do que é certo e do que é errado. Então, eles defenderam legal aí, né? E aí, para outra questão. Para impor as ideias cristãs, os padres da igreja criaram dogmas. Dogmas são ideias que eles consideram praticamente verdade, né? Então, conhecimento dogmático, todo conhecimento dogmático é perigoso, porque nenhum conhecimento pode ser considerado como verdadeiro. Então, a igreja criou suas verdades e soube disseminar muito bem. Com isto surge a distinção entre verdades reveladas
ou da fé e as verdades da razão humana. Ou seja, tem verdades que são reveladas por Deus e tem verdades que vêm da razão humana. Isto é, entre verdade sobrenatural, o conhecimento é recebido por uma graça divina superior ao simples conhecimento divina, superior ou simples conhecimento racional, que são verdades naturais elaboradas pela razão. Então, aí, a ideia é compreender que há duas verdades. Isso a igreja para justificar que o seu conhecimento era um conhecimento verdadeiro. Há verdades naturais, que vêm da razão do homem, e há verdades sobrenaturais, que vêm da divindade, da relação de Deus com o homem, né? Bem, o grande tema de toda a filosofia patrística é a possibilidade ou a impossibilidade de conciliar fé e razão, né? E a esse respeito, havia três posições. Aqui é interessante. Para conciliar fé e razão, tem três formas da gente entender. Tinha três grupos de pessoas que acreditavam de determinadas formas. Vamos lá. Primeiro, tinha os que julgavam fé e razão reconciliáveis, não pode se conciliar. E a fé é superior à razão, dizia eles. Não pode misturar fé e razão, porque a fé é superior. Era um ponto. O outro, e aí, creio porque é absurdo. Creio porque é absurdo. Não pode misturar fé com razão, porque é absurdo crer, e eu creio. Então, a outra forma de pensar é os que julgavam fé e razão conciliáveis. Então, tinha um grupo que pensava que era possível conciliar, mas mesmo possível conciliar, subordinava a razão à fé. Ou seja, é possível conciliar, mas a fé está em cima, a razão é subordinada. E aí desenvolveram a tese: creio para compreender. Creio para compreender. Primeiro eu creio, depois eu compreendo, né? Então, é uma outra forma de entender. E, por último, os que julgavam razão e fé inconciliáveis, não pode se conciliar, se misturar, mas afirmava que cada uma delas tem um campo próprio de conhecimento e não deve misturar-se. Aí faz mais sentido. Ou seja, a razão se refere a tudo o que concerne a vida temporal dos homens e do mundo, já a fé a tudo que se refere à salvação da alma e à vida eterna. Pronto. São duas formas de compreender, né? São irreconciliáveis, não se mistura, mas as duas podem coexistir. E aí a gente tem Santo Agostinho, né? Muito importante nesse processo. Santo Agostinho, sua influência filosófica e teológica estendeu-se até o período moderno, vai até século XVI, XVII, por ali. Destacamos três aspectos fundamentais da contribuição dele. Primeiro, ele formula sua formulação das relações entre teologia e filosofia, entre fé e razão, né? Então, ele discorre sobre essa possibilidade de coexistir fé e razão, filosofia e teologia. Sua teoria do conhecimento, com ênfase na questão da subjetividade e na noção de interioridade. Então, Santo Agostinho vai ajudar bastante na compreensão sobre livre-arbítrio, sobre essa subjetividade, sobre essa liberdade interior. Sua teoria da história elaborada na monumental Cidade de Deus. Cidade de Deus é um livro onde Santo Agostinho vai falar, né, sobre todas essas teorias que ele vai desenvolver. Santo Agostinho, considerado o primeiro pensador a desenvolver uma noção de uma interioridade, que prenuncia o conceito de subjetividade que vai chegar no pensamento moderno. Então, ele é muito importante nesse processo. Encontramos em seu pensamento a oposição interior-exterior. Seja, ele traz essa ideia do que é interior, do que nasce de nós e do que vem de fora. E ele também desenvolveu a concepção de que a interioridade
é o lugar da verdade. Ou seja, os conhecimentos verdadeiros podem ser verdadeiros para mim, mas necessariamente não precisa ser para o outro. O lugar da verdade é dentro do meu interior. São as minhas crenças, as minhas convicções são verdades. Outro conhecimento que provém do ambiente, que provém, não sei, né? Pode não ser verdade para mim. Ele disse: é olhando para a sua interioridade que o homem descobre a verdade pela iluminação divina. Ou seja, a ciência aqui não pode provar a existência de Deus, porque a ciência vem de fora de nós. Mas a minha interioridade pode me dizer, pode me ajudar, pode defender as minhas crenças, por exemplo, na existência de Deus. Então, aqui tem um livro, Confissões de Santo Agostinho, muito interessante quem tiver oportunidade. E a teoria da iluminação divina, ele vai desenvolver a teoria da iluminação divina, vem substituir a teoria platônica, explicando o ponto de partida do processo do conhecimento e abrindo caminho para a fé. Essa concepção que Santo Agostinho defende terá uma grande influência no desenvolvimento da noção ocidental de tempo histórico e da visão, por exemplo, do Hegel, que vai vir depois. Santo Agostinho ele mostra que os eventos históricos devem ser interpretados à luz da revelação que a cidade divina prevalecerá, já que a história tem uma direção. Então, essa ideia de tempo e de história, Santo Agostinho trabalha e que depois a gente já até viu um pouquinho lá em Hegel, a partir da dialética. Né? Então, ele ajuda, já dá aí alguma base para esses pensamentos que vão aparecer depois. E por último, a gente chega na escolástica. A gente chega na escolástica. Tem um, um link aqui também que vocês podem acessar, esse material vai estar lá, para vocês compreenderem um pouquinho da escolástica. Vamos rapidamente ver sobre a escolástica. Além de Santo Agostinho, é necessário mencionar Boécio como um pensador fundamental para a mediação da filosofia antiga com a filosofia medieval. As culturas bárbaras que se estabeleceram na Europa Ocidental não tinham conhecimento e interesse pela filosofia, como é o caso dos vikings, né? A gente já viu aí as histórias dos vikings, então não tinham interesse nem pelo cristianismo, nem por essa filosofia grega. Tinha uma outra filosofia nórdica, né? Outra forma de pensamento. Então, a escolástica é um momento em que o conhecimento produzido, tanto pela filosofia antiga como pela filosofia medieval, vão ser mais abertos, serão mais abertos, vão para a escola, a ideia das universidades e tal. Só a partir do século 9, 5 séculos após a morte de Santo Agostinho, a situação começa a mudar. A situação começa a mudar depois da morte de Santo Agostinho. Aí a gente vai ter, né, em 529, São Bento fundou na Itália a ordem monástica beneditina, diferente das ordens monásticas das igrejas orientais, exclusivamente contemplativas. Aqui, graças aos monges copistas, aqueles que copiavam o, o conhecimento sistematizado, que registravam, né, foram preservados os textos da antiguidade clássica greco-romana nas bibliotecas. Porém, eles tinham acesso, nem todo mundo tinha direito a acessar os conhecimentos produzidos pela Grécia Antiga, Grécia e Roma. E que muitos desses textos de Sócrates, Platão e Aristóteles, daquele pessoal todo, eles foram perdidos porque a igreja suprimiu esse conhecimento que falava sobre a importância do homem. Mas os monges copistas, eles preservaram os textos antigos e mantinham aí, porque eles tinham conhecimento da filosofia, mas nem todo mundo poderia ter, porque era perigoso, né, para a igreja e para o próprio império. Progressivamente, o mundo europeu ocidental começa a se reestruturar. A primeira grande tentativa foi no Natal do ano de 1800, ou melhor, de 800.
O Papa Leão XIII convidou Carlos Magno, né, a ir a Roma, e lá foi sagrado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, veja, a Igreja Católica, né, o cristianismo não foi criado por cristãos. O cristianismo, a primeira igreja cristã, foi criado pelos imperadores. Foi o Constantino, depois Carlos Magno, o Papa, depois essa ideia do papado que existe, né, que está ali em Roma, no Vaticano. Então, quem criou a Igreja Católica foi Roma, foi os imperadores. Por isso que chama Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, Jesus Cristo não criou nenhuma igreja, não criou nenhuma doutrina, não fez nada disso. É o que nos mostra a literatura. Foram os imperadores, sobretudo quem tinha poder político, que cria o cristianismo como uma religião oficial, né? E aí sai consagrando todo mundo. Após a morte de Carlos Magno, seu império foi dividido entre o seu filho e os sucessores deste, levando a uma nova fragmentação política e gerando mais conflitos, né, aí no Império Antigo. Bom, para ir finalizando, é importante, portanto, em todo o século XI e XII, que nós vamos assistir o surgimento efetivamente da escolástica. Esse termo, escolástica, designa todos aqueles que pertencem a uma escola ou que se vincula a uma determinada escola de pensamento e de ensino, tá? Então, escolástica está ligado a isso. É nesse contexto que aparece a famosa querela, a confusão entre fé e razão, que percorre toda a filosofia medieval. No entanto, o desenvolvimento da filosofia nesse período torna-se possível devido à consolidação das escolas nos mosteiros e nas catedrais, né? Então, dentro dos mosteiros, dentro das catedrais, tem as escolas. Então, começa a se expandir aí esses conhecimentos produzidos durante a filosofia antiga, tá? E aí a gente tem o Santo Anselmo, que vai ajudar no desenvolvimento da escolástica. Ele é considerado o primeiro grande pensador da escolástica e vai elaborar a sua filosofia a partir da articulação entre fé e a revelação. Ou seja, a fé é o entendimento. Ele vai dizer, a fé é o entendimento, então é a razão, né? Ele deu a sua principal contribuição à filosofia na formulação do famoso argumento ou prova antagônica, que trata-se de um dos argumentos mais clássicos da filosofia, tendo sido questionado por outros filósofos na Idade Média, como, por exemplo, o próprio Santo Tomás de Aquino, né? E aí, finalizando, a questão passa a discutir se Deus existe apenas no intelecto ou que pode ser pensado na realidade como algo existente. A conclusão de Santo Anselmo é que não se pode pensar a inexistência de um ser do qual nada maior pode ser pensado em contradição. Desse modo, fica provada a existência de Deus. Veja, né? É que não se pode pensar a existência de um ser do qual nada maior pode ser pensado como contradição a isso. Nesse sentido, Santo Anselmo propõe aí a existência de Deus. Em outras palavras, a ideia é que a própria noção de Deus implica que Deus existe. Essa prova concilia fé e razão. Aquilo que a fé nos ensina pode ser entendido pela razão. E a filosofia nos ajuda a argumentar em favor disso e caracteriza bem o estilo da escolástica. Eu gosto da escolástica porque propõe essa ideia da coexistência de fé e razão. Olha a frase, né, do Santo Anselmo. É, veja, a ideia é que, em outras palavras, a ideia é que a própria noção. Não, não é aqui.
Fica provar. Essa prova concilia a fé e a razão. Aquilo que a fé nos ensina pode ser entendido pela razão. Pronto. Aí é possível existir fé e razão na perspectiva dele. E para fechar, a gente tem aqui as conclusões. De tudo que nós vimos, conclui-se que não havia uma unidade entre os cristãos, pois tinham diferentes formas de praticar e interpretar a religião. Assim, era necessário constituir uma doutrina comum dos primeiros cristãos, uma doutrina de conhecimentos fechado, inclusive dogmas. Outra conclusão. Os primeiros representantes da filosofia cristã elaboraram uma síntese entre o pensamento de Platão e os ensinamentos cristãos. Olha que bacana. E outra, para ir fechando, as leituras realizadas que os primeiros pensadores cristãos fazem da filosofia grega, ela é seletiva, né? Eles pegam apenas aquilo que interessa, tomando aquilo que considerava compatível com o cristianismo, enquanto religião revelada. Ou seja, os cristãos pegaram os conhecimentos filosóficos antigos, só aquilo que interessava para o cristianismo e negar os outros, inclusive. Portanto, o critério de adoção de doutrina e conceitos filosóficos é, via de regra, determinado por sua relação com o ensinamento religioso. Ou seja, os critérios de seleção dos conhecimentos filosóficos antigos se deu a partir daquilo que podia se juntar com as doutrinas e os conceitos da religião, né? Então, tá aí o conteúdo, vamos estudar.